Graça e paz a todos os irmãos e amigos. Vos trago uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E peço que aqueles que têm Bíblia neste momento, que as abram em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que assim nos diz. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Em um momento em que nós vivemos, de tanta turbulência, de tantas notícias, de tantas mensagens que estão chegando aos nossos ouvidos nestes últimos dias, a palavra de Deus nos fala sobre um evento em que Jesus subiu para orar. E os homens que entraram no barco, seus discípulos, seguiram. E já na madrugada da noite, Jesus então, depois de ter orado, depois de ter cumprido a sua missão, ele desce. E não tendo como chegar ao barco, e não tendo como eles voltarem, porque o vento era contrário, diz a palavra de Deus, que ele andou sobre o mar, ao encontro daqueles homens. E diz ainda a palavra, que quando eles viram aquele homem, sem saberem quem era o Senhor, ficaram atemorizados e com medo. O medo, ele tem dois viés. O primeiro é o viés que nos fala de um medo maléfico. O medo pode trazer uma apreensão, um surto. A pessoa pode ficar congelada sem ação, deixado em pavorosa. E muitas pessoas estão assim, com medo, com pavor, sem saber o que fazer, sem saber que neste momento o que eles podem tomar ação, qual atitude que eles podem fazer, congelados. Porém, o medo também traz aos homens uma responsabilidade de se cuidar, de preservar sua vida e dos seus. Hoje vivemos nestes tempos de se cuidar e conservarmos os nossos em segurança, um medo benéfico. E este medo, amados, que hoje nós temos, é um medo em que está nos deixando dentro de casa pela recomendação do Estado, pela recomendação dos homens, o qual nós elegemos. Mas aqueles homens ficaram com medo e olhando, mas Jesus disse assim para eles: "Não temais." E a palavra que eu vos trago é: não temam,
porque o Senhor está conosco. Não temam, porque o Senhor é contigo dentro do teu lar, dentro da tua empresa, dentro do hospital, aí no presídio, onde estiver chegando a minha voz, Deus está contigo como está conosco aqui neste lugar. Não temais. E um homem chamado Pedro disse assim: se és tu mesmo, Senhor, deixa-me ir até onde o Senhor está. Jesus poderia ter dito assim: não, fique aí, não venha. Mas Jesus disse o que para ele? Venha. E diz a palavra que aquele homem colocou o seu primeiro pé, o segundo pé, firmou os seus pés em cima da água. E agora nós temos o segundo homem caminhando sobre as águas. E o nome dele era Pedro, que teve a coragem de buscar ao Senhor. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 11, a Bíblia nos diz assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amós 5, 4, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e viverei. Pedro foi buscar ao Senhor. Pedro foi buscar aquele que tem a resposta. Pedro foi buscar aquele, aleluia, que poderia dar para ele o alívio, tirar dele o medo. Você que está em casa, meu amigo, meu irmão, busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque-o aí na sua casa, porque Ele está perto. Eu sei que as circunstâncias são difíceis. Eu sei que o momento é um momento em que talvez você já tenha até alguém que esteja enfermo. E você pode estar com medo também de contrair aquilo. Mas eu quero te dizer que este teu medo é um medo benéfico. Tome cuidado. Realmente tenha uma limpeza constante, uma higienização maravilhosa, mas não deixe de buscar a Deus, não deixe de buscar ao Senhor. Pedro foi buscar a Jesus. Entretanto, o mundo não quer que a gente busque a Deus. O mundo não quer que você busque ao Senhor. E o medo venceu a fé de Pedro, a ponto das suas pernas afundarem, o seu ventre afundar, ficar com os braços somente do lado de fora. E agora o que seria de Pedro? Perto do Senhor ele estava, mas o medo tirou a sua fé. O medo, irmãos, tira a fé das pessoas. O mundo quer trazer este medo, essa complexidade toda, e quer afundar as pessoas, levar para a profundidade, levar para baixo. Para onde? Distanciando você e eu da presença do Senhor. Mas olha a atitude agora de Pedro. Socorre-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Preserva a minha vida, Senhor. Estende a tua mão, Senhor. Porque diz a palavra de Deus que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, salvar, socorrer. E a mão do nosso Senhor Jesus Cristo foi estendida. Aleluia. E pegou na mão de Pedro, e o levantou, e o ergueu, e o tirou, e disse: você é meu. O mundo não vai te tragar, o mar não vai te levar para baixo, porque eu estou contigo. Fica comigo que eu estou contigo. É hora, meu irmão, é hora de você, meu amigo, não largar a mão de Jesus, não largar a mão de Deus, não largar a mão do Senhor. É hora de você continuar buscando, crendo, tomando posse da sua fé, da sua vitória e da sua família. Logo em seguida nós vemos uma outra atitude do Senhor. Ele poderia ter dito assim: vocês que estão no barco, podem ir remando, que eu vou com Pedro aqui, andando sobre as águas. Poderia ou não poderia ter feito isso? Ele tem poder para isso, porque ele tem poder sobre a natureza.
Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas diz a palavra de Deus que eles dois juntos entraram no barco. Os dois juntos caminharam e foram para algo seguro. Foram para algo que estava ali próximo, junto com os outros. Eu entendo assim, amado, que Deus, meu querido irmão, meu querido amigo, Ele não quer você afastado da sua família. Se você está pensando em se afastar da sua família, não se afaste, vá para perto, porque Deus, o Senhor Jesus, não te quer uma pessoa solitária. Ele quer ver você na mesma casa, junto. O barco agora simboliza a nossa casa, nós juntos, eu, minha esposa, meus filhos, ou eu, o meu amigo, enfim, pessoas buscando ao Senhor. E eles entraram no barco, e então agora eles disseram que atônitos ficaram, mas disseram, né, que verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo está na tua casa, Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus, está te protegendo, te livrando, e a tua casa protegida pelo Senhor. A casa que tem Jesus, ela não afunda. A casa que tem Jesus, ela não naufraga. A casa que tem Jesus, pode vir o mar mais forte que há, o mar 7, 8 ou 9, até o mar 10. E a pessoa, junto com Jesus, passará pelas turbulências dos mares, porque ela confia no Senhor, ela segura na mão do Senhor, e a mão do Senhor está estendida para ajudar aqueles que estão querendo, que estão se aproximando, ficar na presença do Senhor. Busque a Deus, meu querido, busque ao Senhor, porque esta palavra nos fala sobre medo, nos fala sobre um homem que confiou, nos fala sobre um homem que pediu socorro, nos fala sobre um Senhor Jesus Cristo, que nunca abandona os seus, mas a mão dele está estendida para te ajudar no nome de Jesus. Receba esta palavra no seu coração, guarde esta palavra, ore ao Senhor. Vamos orar juntos agora, para que o Senhor possa cada vez mais estar conosco. Pai querido e eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda esta família, guarda este lar, e que tuas mãos protetoras estejam a favor desta família e deste lar, protegendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.